Olá, pessoal. Há cerca de 20 anos, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu já fazia isso em Manaus com menos regularidade, mas quando eu cheguei aqui em Manaus, eu passei a São Paulo. guardar jornais, ó. São Então Paulo. tinha 20 anos de jornais guardados, matérias que me interessam, que me chamam a atenção. Então a Júlia agora, nesse coronavírus, porongavírus, está tentando cortando, tentando arrumar, né? Organizar essa esculhambação. E agora há pouco ela estava aqui vendo uma matéria de jornal e lembrou do Luiz Francisco Fernandes de Souza, colega procurador da República, que ficou muito famoso no governo FHC, nos dois governos FHC, que ele tinha uma atuação bastante incisiva, né, nesses governos ele teve. E aí ela me perguntou, o Luiz se aposentou? O que aconteceu com ele? Na verdade, o Luiz não se aposentou. A carreira, nossa, eu sou colega do Luiz Francisco de profissão, claro, e de concurso, nós fomos do mesmo concurso. A nossa carreira é assim, ela é como se fosse uma escada, ela tem 3 degraus. Primeiro você é procurador da República. No segundo degrau, você é procurador regional da República. O procurador que está aqui na base, ele atua junto aos juízes federais. Esse aqui, junto aos tribunais regionais federais, que são 5, em 5 capitais. Vamos dizer, um é em o TRF1 é da primeira região em Brasília, o 2 é no Rio de Janeiro, o 3 é aqui em São Paulo, o quarto é em Porto Alegre e o quinto em Recife. Então nós temos 5 tribunais regionais federais. E nesses, junto a esses trabalhos os procuradores regionais. E temos o último degrau, que são os subprocuradores gerais da República. Esses trabalham em Brasília exclusivamente junto aos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal e o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então a carreira é feita assim. Eu e o Luiz estamos aqui no degrau intermediário. Logo que no início de 2003, 2004, a carreira aumentou muito. Houve uma expansão do número de procuradores da República e a gente foi promovido. O que ocorre? Por que o Luiz sumiu muito da mídia? Ao ser promovido, o Ministério Público tem a atuação forte do Ministério Público é aqui na base, são os procuradores da República, aqueles que atuam junto aos juízes federais e que estão, antigamente era só nas capitais dos estados, agora estão nas capitais e muitas cidades do interior do Brasil. Até em Tabatinga tem, em Tefé também, Justiça Federal. Então esses colegas aqui da base é que estão perto dos problemas e que atuam, que ajuizam mais ações, não é? Quando se chega aqui nos tribunais, a gente já quase não tem liberdade, não é liberdade, é atribuição para ajuizar a ação. São raras as ações que a gente ajuiza aqui no segundo grau. O que é que a gente faz? A gente analisa, dá parecer em recursos que vêm dos juízes daqui da base. A gente só analisa o que já foi julgado, mas a gente não inicia novas ações, muito raramente. E, havendo recurso, a gente vai dar parecer. Pode ser que daquele nosso parecer, ou naquele processo que nós demos parecer aqui em segundo grau, haja recurso para Brasília e haverá parecer também em Brasília. Assim funciona basicamente o Ministério Público, né? Então a base é que dá início a tudo, é que procura confusão, né? Procura ver os erros e ajuizar as ações. A gente não tem muito essa atribuição. Daí, quando a gente chega aqui, some. O Luiz sumiu praticamente assim da mídia, porque ficou sem poder ajuizar a ação, sem ter atribuição para ajuizar ações, né? Então, foi isso basicamente que aconteceu para esse sumiço do Luiz Francisco, que as pessoas até cobram muito, que na verdade coincidiu com a chegada do PT no poder. E aí o pessoal atribui muito às ações do Luiz que ele era petista. Na verdade, não só por isso, talvez sim, eu não sei. Mas o que eu estou dizendo é que não, ele passou para um outro degrau da carreira e aí ficou sem iniciativa, não é? Iniciativa sem propor ações, aquelas ações que ele propunha e que chamava bastante a atenção da imprensa, né? A imprensa divulgava.
Mas eu estou dizendo tudo isso, além por Luiz é um colega assim para mim muito valoroso, é um homem diferenciado. Na verdade, o Luiz é o único homem que eu conheci acima de qualquer suspeito, o homem mais honesto que eu acho que se pode confiar ouro em pó, né, que passaram assim pela minha vida, é o Luiz, porque o Luiz não tem vaidade, o Luiz não tem medo, o Luiz não tem rabo preso. O Luiz é um maluco, na verdade, no bom sentido. Não tem, o Luiz não tem igual. Não existe um outro homem na face da terra, eu acredito, igual o Luiz Francisco. Sem temor, ele não teme nada, ele faz as coisas sempre procurando acertar. Claro que ele é um ser humano, ele vai errar, erra, mas o Luiz é um cara admirável. Eu tenho muito orgulho de ser colega de profissão e colega de concurso do Luiz Francisco. Mas a Júlia me falou isso e eu, há algum tempo, fui questionado assim sobre o meu trabalho no Ministério Público. Teve um caso aqui famoso aqui em São Paulo, que foi a Uzi Minas comprou a Cosipa, então um engenheiro que levou o caso e eu tentei resolver, e segundo ele eu resolvi, um caso que voltou mais dinheiro para a União do que aquela coisa do TRT, que chamava o caso do Lalau, do Nicolau, dos Santos Neves, né? Voltou muito mais dinheiro. Ele disse, mas pô, você não, o senhor não faz nada assim, o senhor não diz, as pessoas não veem seu trabalho. Eu digo, não, putz, as pessoas não veem meu trabalho, tudo bem, mas é aquilo. Eu faço meu trabalho, se as pessoas não veem, não é problema, mas você tem que dizer dos seus trabalhos, o que é que o senhor já fez. Eu digo, não, eu não vou sair por aí dizendo, mas depois eu tive, assim, uma satisfação disso. Eu tenho que dar uma certa satisfação para a sociedade que me paga. O que é que eu já fiz nesses anos? Eu entrei no Ministério Público Federal em 1995. Em 2000 eu vim aqui para São Paulo, vim estudar aqui em São Paulo. E quando eu estava aqui em São Paulo, vem cá, Júlia, por favor, saiu um editorial lá esse aqui é o jornal A Crítica, eu acho que dá para pegar aqui, não dá, Júlia? A Crítica, pegou? Uhum. Esse editorial é de 2004, ele fala sobre os procuradores da República, aí cita o Osório Barbosa, daí ela diz mais alguma coisa e chama a gente de paladino da justiça. Aí o editorial. Eu fiquei muito orgulhoso quando saiu esse editorial e que lembrou de mim, né? Aí, porque eu estava já há 4 anos longe de São Paulo, longe de Manaus, já estava trabalhando em São Paulo e já distanciado das ações que eu ajuizei lá pelo Amazonas. Ele, mas pô, por que o pessoal citou? Pô, me encheu de orgulho, porque eu não conheço o pessoal que escreveu o editorial, não são meus amigos particulares, não tenho ligação nenhuma. Isso me deu bastante alegria. Aí eu lembrei desse chama Dr. Hélio, esse que disse que eu não falava sobre meus trabalhos, e agora na quarentena eu estou aproveitando para vou falar sobre ele, né, um pouco sobre ele. Ele em inglês usa essa palavra, law profile, law, acho que é law, de lei, sei lá. Então nem sei falar porque eu não sei falar inglês, mas ele diz assim, esse aqui é aquele profissional que faz as coisas e fica caladinho. Aquela história da galinha, por que o ovo da galinha vale mais do que o ovo do pato? Diz que quando a galinha põe o ovo, ela faz um escândalo, né? Então, esse camarada que age assim, que segundo o Dr. Hélio seria o meu caso, recebe esse nome aqui esse em inglês, né? Law profile. Lau, sei lá. Não interessa muito isso. Até porque eu não sei inglês mesmo. Tenho vergonha de confessar, não aprendi porque não quis. Muito bem. Então eu fui ver alguns trabalhos que eu fiz lá por Manaus e que levou talvez aquele editorial que eu mostrei para vocês. Eu lá em Manaus, com uma assessora, uma pessoa muito querida, a doutora Luciana Valente, nós bolamos uma inicial de ação civil pública que ela vai depois me servir de modelo para ajuizar em vários casos. Mas o caso inicial lá em Manaus foi bolado e foi ajuizada a ação
por conta de baterias. Naquela época a legislação, não havia naquela época legislação prevendo o recolhimento de baterias de celular, pilhas. De um modo geral, era descartada nos rios da Amazônia, principalmente, eu trabalhava lá, e era descartada lá, não havia uma política de reciclagem daquilo, né, desse lixo, que é extremamente nocivo ao meio ambiente. Aí nós bolamos uma ação. E quando eu estava bolando essa ação, uma vez eu estava no aeroporto lá em Manaus, e encontrei o então ministro do Meio Ambiente, o José Sarney Filho, e disse a ele que estava bolando a ação. E ele, numa palestra no Rio, lembrou desse trabalho, né, que a gente estava fazendo. E depois veio toda uma legislação prevendo isso, o recolhimento daquilo. Mas essa ação foi infernal, porque eu tinha pouco conhecimento do assunto e pedi a nossa ação junto à Justiça Federal era para que houvesse o recolhimento das pilhas, de todas as pilhas, para que fossem recicladas. Quem vendesse pilha fosse reciclado. Só que pilha em inglês é battery, bateria, né? Aí eu pensei que ia ser recolhida inicialmente só as pilhas. Como essas pilhas, essas aqui, deixa eu pegar uma aqui, por acaso tem aqui. Esse tipo de pilha, eu pensei que fossem ser recolhidas, o objeto da ação, no meu entender, seriam essas pilhas aqui. Só que não, depois que a ação foi concedida, todas as baterias passaram a ter fiscalização. A Receita Federal foi em cima, porque quando eu entrei com a ação, a juíza concedeu a liminar e aí começou-se esse trabalho de controle dessas baterias. Só que lá em Manaus é um polo relojoeiro, não é? E essas bateria para relógio, tudo aí, todo dia tinha alguma empresa lá requerendo ao juízo que fosse liberada a carga dela, porque era para colocar em relógio, essas coisas assim, essas bateriazinhas pequenininhas, né? Claro que elas são poluentes, mas eu não sabia que ia atingir aquilo tudo. Isso deu muito trabalho, que era pedido junto ao juízo a liberação da carga, mas mandavam para a gente, para o Ministério Público, para parecer, e a gente dava parecer favorável pela liberação, porque ia ainda ser industrializada, né, ser colocada lá nos relógios. Mas deu muito trabalho essa ação nesse sentido. Só que essa ação é uma ação coringa, esse trabalho que foi feito pela doutora Luciana, que nós fizemos juntos lá. Depois nós pegamos a mesma ação, agora com essas arrumações dos jornais, por isso que eu me lembrei, essa aqui é a reciclagem de vasilhame PET. Uma notícia de jornal, esse jornal é aqui de São Paulo, né? Mas a Júlia pegando ele lá, eu lembrei. Vasilhame PET é jornal de 2007. A gente repetiu a ação da bateria lá em Manaus, também para que fosse reciclado o vasilhame PET. Parece que não teve muita continuidade, mas no início começou-se um recolhimento, mas foi o tempo que eu vim embora e às vezes uma coisa não tem continuidade. Eu não sei como está aquilo por lá, mas foi... Essa ação nós ajuizamos, aliás, eu e um promotor de justiça, por nome Mauro, no juizado estadual, no juiz estadual, doutor Adalberto Carim Antônio, eu acho que chama o juiz, que julgou essa ação. A ação foi julgada o mérito dela. E havia a reciclagem do vasilhame PET. Aqui em São Paulo, então, esse foi dois trabalhos assim que eu fiz, que eu acho que depois eu me orgulho muito, mas nunca tinha falado sobre ele, né? Outro trabalho que eu fiz aqui em São Paulo, utilizando justamente também a mesma ação, que eu disse que é uma ação coringa, ela pode ser usada para vários casos assim de respeito, de proteção ao meio ambiente, foi aqui no caso de pneus. Eu iniciei um trabalho, eu lembro que eu recebi um pessoal da indústria de pneus aqui em São Paulo, mas essa ação, se eu não me engano, não foi ajuizada por mim. E eu não sei se ela foi ajuizada, porque a gente instaurou um procedimento e foi justamente na época, como eu disse, que eu fui promovido.
Então isso ficou para o meu substituto, para minha substituta, não sei para quem foi distribuído, e acabei não acompanhando o que havia. Eu tinha os outros trabalhos para fazer, eu não podia fazer 2 trabalhos ao mesmo tempo, né? E nem me meter no trabalho. Quando a gente sai, a gente não se mete no trabalho do colega que chega. No máximo, se ele perguntar alguma coisa, a gente diz, né? Então esse trabalho eu não sei como é que foi, mas eu lembro que o pessoal da indústria de pneu me procurou lá, eu os recebi e estavam já, ele disse, olha, doutor, não precisa, porque a gente já está começando esse trabalho de reciclagem. Eu disse, sim, isso é um caso a analisar, se vocês estão começando, muito melhor. Mas a gente precisa ver. E isso precisa constatar que está sendo feito já para a ação não fluir. E eles me disseram que estava sendo feito, eu não sei que fim levou. Então temos a bateria, a PET, esse aí. Outra ação que eu ajuizei aqui em São Paulo, que foi bem bacana, esse aqui não é o caso, eu disse que só veio a lembrança. Outro dia eu coloquei é, uma foto aí, eu postei de uma revista que eu achei que seria uma reportagem na revista Carta Capital. Foi sobre cigarro, né? Eu queria proibir o cigarro no Brasil. A ideia dessa ação era proibir a comercialização de cigarro, do tabaco no Brasil. E eu peguei o nome de louco, fui chamado de louco por várias pessoas, né? Mas eu queria que você, que está me ouvindo, entendesse e visse o raciocínio que eu vou dizer para vocês. Cadê tua carteira de cigarro, Júlia? Tá por ali? Deixa eu ver aqui. Eu vou buscar a carteira de cigarro da Júlia para mostrar onde ela está aqui. Essa aí, em vez de deixar de fumar, não, fica aí se matando. Então, a carteira de cigarro, se você olhasse, ele diz assim, este produto causa perda do bebê, mas não era esse aqui. Este produto causa câncer, pare de fumar. Mas nas carteiras, na época que eu ajuizei uma ação aqui em São Paulo, ela vinha escrito assim: este produto causa dependência física ou psíquica. Estava escrito na carteira. Então já havia o Ministério, dizia assim, o Ministério da Saúde adverte, esse produto causa dependência física ou psíquica. Aí existe a lei de entorpecente, era uma lei de 1976, 6368, se eu não me engano o número dela. Então essa lei tem um dispositivo que diz: é proibida a comercialização no Brasil de qualquer produto que cause dependência física ou psíquica. Entenderam? A lei diz isso. Dizia, aliás, dizia isso. É proibida a venda no Brasil de qualquer produto que cause dependência física ou psíquica. E aqui na carteira o Ministério Público, o Ministério da Saúde, estava dizendo que causava dependência física e psíquica. Como é que podia ser vendido se estava violando a lei? Foi esse o argumento que eu usei para ajuizar a ação. Eu ajuizei a ação, aí começou as visitas, assim, as pessoas quererem saber e tal, e aquela coisa da indústria, por quê, como é que vai proibir isso, se é doido, esse homem é doido, e se aquilo, tal, mas daí olha o argumento, tá aqui, é isso, por isso que vai ser proibido, que causa dependência, a lei diz. Sabe o que eles fizeram? Eles conseguiram, junto ao Congresso Nacional, porque eles são muito poderosos, têm um lobby muito forte, têm muito dinheiro, e eles mudaram a lei. Eles mudaram a lei. Então, no meu trabalho, eu já consegui mudar uma lei, fazer com que uma lei fosse mudada. O que eles conseguiram? Eles fizeram um projeto e alteraram a lei. E hoje a lei diz, depois dessa minha ação, a lei passou a dizer: é proibida a venda no Brasil de qualquer produto que cause dependência física ou psíquica, exceto os autorizados pelo governo. Matou a minha ação, né? Matou a minha ação. Minto, a ação já tinha sido morta, na verdade, porque os colegas entenderam aquilo que eu disse. Ninguém pode obrigar um colega a levar à frente uma ação que a gente propôs. E os colegas ficaram com extrema má vontade, porque acharam que era loucura também. Mas tanto não era loucura que uma lei mudou para poder encaixar, para poder continuar vendendo essa porcaria, não é?
Então esses são trabalhos que eu fiz em prol da sociedade brasileira, assim, que eu acho que assim, bem relevantes, bem bacana, eu me orgulho disso. Eu nunca tinha dito por causa disso aqui, que eu não sabia o que era, então de não falar muito. Ah, mas tem um trabalho também que eu acho fantástico, assim, fantástico não, na época que a gente faz o trabalho, a gente nem imagina que terá uma repercussão tão boa, né? É, quando começou a CPI do poder, essas CPIs que existem até hoje, elas começaram muito forte, né, chamavam muito atenção. E foi instaurada em 1999 uma CPI do Poder Judiciário. E eu fui depor nessa CPI do Poder Judiciário. E eu fui depor sobre um magistrado lá do Amazonas que vendia sentença. Então foi uma, assim, porque é muito difícil, né, alguém chegar e acusar um magistrado de vender sentença. E eu fui lá e fiz meu trabalho, que era o que a gente tinha visto isso, tinha percebido, tinha identificado esses crimes. E aí eu fui lá depor nessa CPI. Resultado, no dia seguinte, quer dizer, todos os jornais do Brasil praticamente te davam a foto do Osório Barbosa lá. Assim, né, um trabalho de ponta e foi interessante por causa disso. E alguns amigos, até eu lembro do Dr. Otávio, um promotor de justiça lá do Amazonas, Dr. Otávio Gomes, que disse, pô, cara, não acreditava que você ia fazer aquilo. Não, mas por que não? Porque isso precisa muita coragem para fazer um trabalho desse. Mas eu disse era o meu trabalho, né? E o trabalho tinha que ser feito e foi feito. E assim foi, né? Então a gente fez alguns trabalhos bem bacanas, que é bem bacana, né? Que eu assim me orgulho bastante. Teve um caso, e aí o filme já está ficando longo, mas para encerrar, da Coca-Cola. Sempre surge algo dizendo que no refrigerante Coca-Cola tem cocaína, contém entorpecente. Foi feita uma representação lá no Amazonas e foi distribuída para mim. Eu comecei a tomar providência, ouvir pessoas, fazer requerimento, etc., pedir informações. O pessoal da Coca-Cola apareceu lá no gabinete. Daí foram recebidos, que não pode deixar de receber as pessoas que nos procuram. Foram recebidos. Não, nós não estamos aqui para dizer que o senhor não faça, nós estamos aqui para. Estamos à sua disposição para saber o que o senhor precisa, o que nós podemos ajudar para que isso seja esclarecido, etc. e tal. Tá bom, não precisa de nada por enquanto, mas muito obrigado. Quando eu precisar, eu recorro aos senhores, tá bom. Aí, nesse ínter, eu vim aqui em São Paulo. Aí eu comprei, andando pelos sebos, que eu gosto, encontrei um livro chamado Caso Coca-Cola. Em 1960 quase em 61, eu acho que eu nem tinha nascido, eu sou de 62, o Jânio Quadros, quando o prefeito ou governador de São Paulo, não esse último mandato dele como prefeito, no anterior, ou como governador, proibiu a Coca-Cola de produzir a Coca-Cola em São Paulo. E justamente a acusação era essa. E comprei o livro. E o livro me serviu, vai me servir para alguma coisa. Eu fui ler e tal. Acabou que não foi comprovado, né, naquele momento, se tem ou não cocaína lá naquele caso desse livro que o Jânio Quadros tinha proibido, né? Proibida a Coca-Cola e que o livro trata disso, né? Aí eu comprei uma lata de Coca-Cola, comprei não, requisitei a Polícia Federal que fizesse um laudo para ver se na Coca-Cola realmente continha entorpecente. Mandei o ofício à Polícia Federal, com o tempo me devolveu, dizendo que não tinha detectado, que os exames tinham dado negativo para a existência de cocaína na Coca-Cola. Aí eu arquivei o caso, né? Mas causou um rumor danado. Naquele tempo ela andava com a briga danada com a Dolly, né? Então estava muito no auge aquilo lá. Tempos depois, eu lendo um livro chamado Amazônia, do escritor Márcio Souza, escreveu Médio Maria, que virou série, etc. e tal, Galvez, o Imperador do Acre. Lá naquele livro, o Márcio Souza diz que ele cita assim, en passant,
dizendo que a Coca-Cola comprou não sei quantas toneladas de cocaína. Isso é um negócio que então, que daqui um dia eu pretendo reabrir esse caso, fazendo uma representação a partir daquilo, para ver se a gente consegue. Eu não consegui elementos para saber de onde o Márcio Souza tirou essa informação, mas está lá no livro dele chamado Amazônia, podem ler. Então, mais um trabalho que a gente vai fazer agora, não eu fazendo diretamente, mas eu posso representar a um colega aqui da base para que tome providência nesses casos. Então é isso, só uma satisfação que eu queria dar a vocês e dizer que foi é sempre muito bom trabalhar no Ministério Público Federal. Até hoje foi. Estão querendo matar o Ministério Público Federal, tirando recursos, assim, recursos necessários, por exemplo, para que um carro se desloque, para que faça uma diligência. Esses negócios como estão matando a FUNAI, como estão matando o IBAMA. O Ministério Público, outro dia a gente podia dormir na Procuradoria trabalhando se quisesse. Agora não, chega um horário, tem que apagar as luzes, etc, etc, para não gastar energia. Então isso é muito ruim para a sociedade. Mas eu espero que o Osório antes não veja isso até se aposentar ou enquanto estiver vivo. Até se aposentar não, que eu quero viver após a aposentadoria, mas quero que o Ministério Público continue vivo e atuando em prol da sociedade. Esse é um grande sonho meu. Tchau, pessoal.